Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo direto para Salvador, na Bahia, em 1711. E olha, o clima lá era de pura tensão colonial. A gente vai destrinchar uma revolta violenta que, acreditem se quiser, não teve nada a ver com grandes ideologias políticas. A parada aqui foi puramente sobrevivência econômica. Então, vamos juntos entender como a economia engatilhou esse motim que literalmente sacudiu o Brasil colonial. Para começar, vamos direto ao coração do problema. Vejam o tamanho desse salto. O preço do sal, que na época não era luxo, tá? Era um item absolutamente vital para conservar os alimentos, ele simplesmente disparou de 480 para 720 réis. Gente, é um choque brutal de 50% da noite para o dia num item de primeira necessidade. E foi exatamente esse aperto no bolso, essa sufocada financeira, que acendeu o pavio da revolta que a gente vai investigar agora. O que nos leva à nossa parte 1, a crise do sal, o estopim econômico. Mas calma, porque a história piora. Não foi só o sal. A coroa portuguesa resolveu jogar um pacote completo, um verdadeiro combo de novos impostos em cima do povo. A desculpa oficial? Era para arrecadar fundos e defender a costa contra invasores. Mas olha só o peso prático disso na vida das pessoas. Além do sal nas alturas, eles cravaram uma taxa extra de 10% sobre todas as mercadorias importadas. E não parou por aí. Taxaram pesadamente a chegada de escravizados. 6 cruzados para os vindos de Angola e 3 para os da Costa da Mina. O custo de vida em Salvador virou literalmente uma missão impossível. E aí entramos na parte 2, a explosão popular, o povo nas ruas. Pensem no som do caos. Foi o badalar frenético do sino de correr da Câmara que chamou a galera para as ruas. O povo entrou em estado de rebelião total, liderados pelo chamado Juiz do Povo e por um cara que ganhou um apelido histórico, o João de Figueiredo da Costa, mais conhecido como o Maneta. A panela de pressão explodiu. Uma multidão furiosa se formou muito rápido, e eles sabiam exatamente quem seriam seus alvos. E essas figuras ilustram brilhantemente a natureza dessa fúria. A multidão não quis saber, não perdoou os contratadores responsáveis por cobrar os impostos. De um lado tínhamos o Manuel Dias Filgueira, que os documentos descrevem como um sujeito opulento, que vivia no luxo. A casa dele foi invadida. Do outro lado, o sócio dele, Manuel Gomes Lisboa. Ele levava uma vida bem mais modesta, sem tanta ostentação, mas também era riquíssimo. E adivinha? A casa dele também foi atacada. Para a galera na rua, o estilo de vida não importava nem um pouco. Bastava estar conectado aos impostos e pronto. Portas arrombadas, móveis chiques voando pelas janelas, a fúria foi cega e implacável. E isso nos traz a parte 3, a capitulação do governador, recuo e perdão. Agora, imagina a dor de cabeça das autoridades. Todas as tentativas de acalmar os ânimos falharam miseravelmente. O governador da época, Pedro de Vasconcelos e Souza, logo sacou que não tinha força militar para peitar a multidão, até porque muitos soldados acabaram se misturando no meio do próprio tumulto. A coisa ficou tão feia que o arcebispo apelou, saiu pelas ruas carregando o Santíssimo Sacramento, achando que o peso da religião ia dar um freio na galera. Mas, sem chance. Nem tropa militar, nem autoridade divina seguraram a onda. A fome e a raiva simplesmente atropelaram tudo. E é aqui que vemos o resultado. Sem ter para onde correr, o governador assinou uma rendição total. Ele aceitou todas as exigências de um advogado que representava a multidão. Esse trecho do dia 19 de outubro de 1711 é a anistia oficial, um perdão absoluto, e eu cito a todos em geral e cada um em particular. Ou seja, um passaporte livre para o que fizeram. Os novos tributos foram derrubados e o povo ganhou essa primeira rodada. Mas a história não acaba aí. Vamos para a parte 4, o segundo motim, Ecos da Guerra. Pois é, o que parecia resolvido em outubro durou bem pouco. Em novembro, bateu em Salvador uma notícia aterrorizante. O Rio de Janeiro tinha acabado de ser tomado pelo corsário francês do Guai-Trouin. Esse pânico, essa ameaça externa, foi o combustível perfeito para reacender a chama. E aí, no dia 2 de dezembro, o caos voltou a tomar conta das ruas de Salvador. Só que esse segundo levante teve uma carinha um pouco diferente. A galera foi para as ruas com um pretexto patriótico, exigindo que a Bahia pagasse uma expedição para resgatar o Rio de Janeiro. Mas, dessa vez, o governador não foi pego de surpresa. Ele foi malandro. Ele fingiu que concordava com tudo só para ganhar tempo, jogou a bucha de calcular os custos para o Senado da Câmara e usou esses dias de distração para focar urgentemente em consertar os fortes e as defesas da cidade. Ele estava ali quietinho, se preparando para o pior. Então, vamos organizar os fatos na parte 5, a verdade documental.
corrigindo a história. Aqui tem uma pergunta que a gente precisa fazer, que confundiu muita gente boa por aí. O Maneta realmente participou e liderou esse segundo motim de dezembro? Como ele foi a estrela do primeiro quebra-quebra, o pessoal simplesmente assumiu que ele estava na liderança de novo. Mas será que isso é fato? Bom, o historiador Alberto Lamigo foi fuçar os documentos da época e olha, ele praticamente reescreveu o que a gente achava que sabia. Os registros oficiais cravam: o Maneta não teve absolutamente nada a ver com o motim de dezembro. Zero participação. Além disso, os papéis revelam que só esse segundo levante sofreu o que eles chamavam de devassa, que é uma investigação criminal pesada. O primeiro motim, aquele de outubro que o Maneta liderou, estava totalmente blindado pelo perdão do governador que a gente viu agorinha. E graças a essa devassa criminal sobre o evento de dezembro, hoje a gente sabe quem a conta realmente alcançou. E chegou a cara, viu? As cabeças que rolaram foram de Domingos da Costa Guimarães, Luiz Chafé e Domingos Gomes. O Estado pegou pesado como exemplo. As punições incluíram açoitamento em praça pública, multas impagáveis e degrido, ou seja, exílio perpétuo ou por muitos e muitos anos para a África. Toda aquela paciência que o Estado teve no motim do sal em outubro evaporou completamente em dezembro. O que faz com que esse caso do Maneta seja muito mais do que só uma historinha sobre imposto em cima de tempero. É um caso clássico para a gente entender os limites reais de quem está no poder. E eu deixo todo mundo com essa provocação final. O que acontece com a estrutura de um império inteiro quando o custo para simplesmente sobreviver fica impagável para as pessoas comuns? A história que Salvador nos contou hoje mostra que o caminho quase sempre é a ruptura violenta. Fica aí o convite para a gente continuar de olho em como a economia desenha as linhas da nossa história. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.